E aí, outro momento importante é que já durante o período da Baixa Idade Média, muitos aí que gostam de história, né, que são historiadores ou gostam de estudar história, vão também conhecer o período chamado, né, das Cruzadas, que muitas delas eram direcionadas a Jerusalém, né? O objetivo maior das Cruzadas era a tomada de Jerusalém. Só que houve também a Cruzada do Ocidente, que era o quê? Era justamente para retomar, né, a reconquista, expulsar os muçulmanos ali da Península Ibérica e devolver ele aos povos, né, os católicos ali da região, que naquela época era uma pequena porção ali ao norte de onde hoje é a Espanha, dividida em 4 reinos. E quais reinos eram esses? Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses 4 reinos aqui. Nessa época não se imaginava um Portugal. E eram pequenas faixas de terras mesmo. Eram proporções muito pequenas. A grande maioria, eu diria 80% do que é hoje a Península Ibérica, que é hoje Portugal e Espanha, estava sob domínio dos mouros. Isso até meados do século XI. E aí, é lógico, essa cruzada do Ocidente, que é uma das cruzadas, das famosas cruzadas que dão certo, porque nós tivemos várias cruzadas, muitas delas não tiveram sucesso. Uma das que deram certo foi justamente a cruzada do Ocidente. E aí entra em jogo o quê? Esses 4 reinos pedem ajuda a um cidadão do reino dos francos chamado Henrique de Borgonha para ajudar na expulsão dos mouros ali da região. Henrique de Borgonha, então, casa-se com a filha ilegítima do rei de Leão, Dona Teresa, e começa a assumir a região chamada Porto Cali, hoje cidade do Porto, tá? Ali em Portugal. E, aos poucos, ele começa a ajudar os cruzados nessa reconquista. Ainda não a reconquista completa, mas a parte católica ali que sobrou começa a ganhar terreno e tomar espaço da onde os muçulmanos. Obrigado. Professor Kleberson aí que está assistindo, meu parceirão aí de escola, dando um apoio de aqui. Obrigado, labuta. E eles vão tomando ali a região e expulsando mais para o extremo sul ali da Península Ibérica os mouros. Só que nesse momento, a parte onde era uma cidade chamada Porto Cali, que existe até hoje, como eu falei, a cidade do Porto, torna-se um terreno chamado Condado Portucalense. E esse mesmo esse mesmo Henrique de Borgonha, continua governando a região, mas é uma região... E faz um filho, o que você acabou de citar, né? Eu falei o filho, né? Falei o filho antes de falar que ele ia ter, mas tudo bem. E essa região, ela ainda era uma região administrativa do Reino de Leão. Ela pertencia ao Reino de Leão, ela não tinha uma autonomia de uma nação, de um reino, como era o próprio Reino de Leão, como era Castela, como era Aragão. Ela era apenas uma região administrativa que tinha ali o Henrique de Borgonha como seu administrador, que era casado com a filha ilegítima, é sempre bom dizer isso, do rei de Leão. Acontece que eles tiveram um filho, né? Você já citou aí, eu também sem querer, chamado Afonso Henrique, ou Afonso Henriques para alguns, né? Henrique vem a falecer. Isso já estou posicionando vocês aqui, século XII, né? Por volta ali de 1147. E começa então uma revolta. Quem é que vai ficar governando essa região ali, né, autônoma do Condado de Portugal, né, o Condado Portucalense? Dona Teresa ou o seu filho Afonso Henriques? Afonso Henriques tinha um desejo de transformar esse condado em um reino separado de Leão e dos outros reinos ali, sem nenhum vínculo com eles. Porque durante a administração de Henrique, apesar deles continuarem respondendo ao Reino de Leão, eles começaram a formar uma classe nobre, própria. Eles começaram a formar todo um
uma espécie de população que vivia ali, respondia, mas eles tinham ali as suas próprias características e queriam ter eles também o seu espaço. E isso não vai servir só para essa revolução que vai formar o Estado de Portugal. Vai servir depois para a Revolução de Avis e vai servir depois para a libertação da União Ibérica. Sempre esse povo retoma essa ideia, olha, a gente quer ter a nossa própria burguesia, a nossa própria nobreza, nós somos amigos seus, mas a gente não quer viver debaixo da sua asa, a gente quer ter o nosso cantinho aqui. Afonso Henriques pegou isso, só que Dona Teresa, que era a mãe, assume um lado de recolocar o condado portucalense sobre a tutela total do Reino de Leão. E aí você tem um entrave, né, de uma batalha em que Afonso Henriques vem a ser o vitorioso, e depois ele consegue ter, lógico, até a bênção do Papa, porque a gente vai lembrar muito bem que nessa passagem de Idade Média, final, baixa Idade Média, início da Idade Moderna, quando nós vamos ter o ápice aí dos regimes absolutistas, o Papa, ele tem uma função de ser um cara, um supremo maior, tá num status maior do que o próprio rei da nação. Até então, mesmo antes, né, Sérgio? Quando a gente pega ali Carlos Magno, a importância da igreja dentro da formação do Reino Franco também, que já bem atrás, né, tem essa função. E aí vem aquela ideia, Tiago, que a gente pensa, por que eu falei lá no começo da importância do catolicismo nessa região? Porque ele queria, né, os monarcas que começaram ali a dominar, eles precisavam da validação do Papa para governarem. Porque sem o Papa falar assim, não, esse cara aí, ele tem a bênção, ele é o representante divino aqui e tal, né, aí a gente vai ver até a teoria divina dos reis, né, que tinha essa noção de que uma dinastia de reis e rainhas, eles estavam ali governando porque eles eram representantes divinos na Terra, e eram abençoados, inclusive, pelo Papa. E o Papa da época realmente falou, olha, eu concedo a autonomia de reino o condado portucalense e nomeio Afonso Henriques o primeiro rei dessa região. Então, deixou-se de ser um condado e transforma-se num reino e passa a se chamar Reino de Portugal. Né? E aí, isso em 1147, o condado portucalense ele fica ali até mais ou menos onde é Lisboa hoje. É como se Lisboa fosse o limite da região. Não tem o desenho de Portugal que vai até o sul, né, pegando de Évora para baixo, né, Algarves, como nós conhecemos hoje. Algarves vai ser alguns anos depois, quando eles vão expulsar de vez os mouros da região. Mas 1147, século XII. Por isso que eu falo da importância de Portugal ser o primeiro Estado moderno que nós conhecemos nos moldes atuais. Foi ali, porque o Reino de Aragão, o Reino de Castela, não existem mais. Né? A gente vai ver que dos reinos que existiam na época, né, mesmo os francos com a região ali da Inglaterra, que tiveram a Guerra dos 100 Anos, depois a Inglaterra teve a Guerra das Duas Rosas, o Reino dos Francos ainda estava numa batalha para se recompor dessa Guerra dos 100 Anos. Né? A região onde a Espanha ainda era dividida em vários reinos e ainda estava lutando para expulsar os mouros. Isso só vai se formar o reino espanhol como nós conhecemos hoje com os reis católicos, né? A união de três reinos e a definitiva expulsão dos mouros.